Hoje a mensagem vai ser um pouco imprudente. Não, brincadeira. Ou não. Eu tô dirigindo, eu tô indo buscar uns amigos que a gente vai no ensaio lá na igreja, lá na região onde moram meus pais. E eu troquei com um colega lá do grupo do Propósito. E ficou de eu falar hoje, de eu trazer a mensagem. Eu não vou abrir a Bíblia aqui, por motivos óbvios, mas tem uma mensagem que já vinha um pouco assim na minha mente. Aí ontem apareceu um vídeo pra mim e eu queria trazer essa pra vocês, que é a de Juízes 31. É 31:3, não tenho certeza, eu não vou ler aqui. Mas ela fala de um homem chamado Sangar, que ele parece que ele foi um dos juízes, foi o quarto juiz, alguma coisa assim, da época lá dos juízes, né, antes de Israel ter rei. E ele tem um versículo sobre ele, assim como Jabes, que é um que eu gosto muito, que é um versículo perdido. Eu descobri agora Sangar, que é um homem que tem um versículo só sobre ele. Pode passar, meu filho, vai. Tem que dirigir devagar. Tem um versículo só sobre ele e ele mata 600 filisteus para defender o povo de Israel com um ferrão de bois, com uma vara de bois. O versículo é isso, que ele traz vitória para Israel numa guerra onde ele enfrentou 600 homens com uma vara de bois. E eu achei interessante que a pessoa que trouxe essa mensagem ontem, ela falava assim: às vezes você tá achando que você não tem nada nas mãos, que você não tem como enfrentar o que você tem que enfrentar na vida, porque você não tem recursos e as circunstâncias não são favoráveis. E realmente não são, mas sempre tem um escape, sabe? Deus, ele sempre dá algo, nem que seja criatividade, para você fazer algo com o que você já tem. E o que eu achei interessante é que no meio da mensagem ela falava assim, ela não tem nada a ver com odonto, né? E ela falava assim: às vezes você tem só um consultório odontológico. E ontem o nosso amigo aqui, o Edmar, ele inaugurou o consultório dele. Aí eu falei: quer saber? Eu ia mandar para ele a mensagem, mas eu resolvi trazer hoje assim, e ainda vou trazer outros exemplos de personagens na Bíblia que não tinham recursos e fizeram grandes feitos e conseguiram resolver seus problemas. Peraí. Eu tô andando em quarto há um tempão. A gente tem Davi, que foi rei. Porém, antes dele ser rei, ele enfrentou o gigante com uma funda e uma pedra funda. E foi assim que ele derrotou o gigante. Depois ele até usou uma espada para cortar a cabeça dele. Mas ele derruba o gigante com uma funda. E tanto é que ele não tinha meios mais tecnológicos de fazer isso, que o gigante vira pra ele e fala assim: você acha que eu sou um cachorro pra você vir, tipo, com paus e pedras pra cima de mim? E Davi, ele não foi só com paus e pedras, como disse o gigante, ele foi em nome do Senhor dos Exércitos. Da mesma forma, Sangar estava defendendo o povo de Deus, então a vara de bois era mais que suficiente. Outro exemplo que eu gosto muito, que tem na Bíblia também, é da viúva, sobre a multiplicação do azeite. A viúva, ela só tinha um pouco de azeite. E Deus, ele sempre parte do que a gente já tem. Eu acho isso legal, porque isso acontece várias vezes na Bíblia. Você tem multiplicação de pão e peixe a partir de algum pão, algum peixe que já existia. Você tem a água que se torna vinho, é a partir de água. Ele pede que encham as botijas de água. Ele sempre inicia, não sei se é sempre, mas muitas vezes na Bíblia, milagres são iniciados a partir do que você já tem. Você só tem que usar teu intelecto e o Espírito de Deus, ele te reveste para que você consiga, a partir daquilo que você já tem, criar algo que pode ser enorme depois, sabe? Pode se tornar algo grandioso. Então, parta do que você já tem. A viúva, ela tinha só um pouco de azeite. Aí você tem o que ela já tem, uma ação dela e algo
providência divina. É como se fosse uma equação, e esses são os, digamos assim, o que constrói essa equação. O que ela já tem? Azeite. O que ela tem que fazer? Buscar botija. E o que Deus pode ajudar? Multiplicando o azeite. E a partir dali é com ela. E então você vê essas três coisas. Você vê a providência divina no que ela não podia fazer. Você vê o que ela já tem, se iniciando a partir dali. E você vê o que ela tem que fazer. O que ela tem que fazer para colaborar com o milagre. Então, assim, eu acho que a mensagem de hoje vai ficar em relação a o que você tem, o que você já tem, que você pode iniciar o que você quer fazer, o que Deus coloca no seu coração para fazer. E aí a moça do vídeo falava, às vezes, ela não tem nada a ver com odonto, e ela falava assim, às vezes você tem o quê? Um consultório dentista, você tem um consultório odontológico? Bom, eu não tenho, mas eu sei que eu tenho outros recursos, e é em cima deles que eu trabalho. Então, a mensagem é, comece de onde você está com o que você tem. Entrega para Deus, ora, busca de Deus, criatividade, intelecto, sabedoria, para você iniciar com o que você tem. A viúva do azeite iniciou assim, Davi fez assim, lhe foi oferecido até as armaduras e as armas do rei, né, de um guerreiro, mas ele não tinha estatura, ele não tinha estrutura para receber, ele não tinha treino ainda. Então muitas vezes, olha só o que eu pensei agora, muitas vezes se você recebe tudo de uma vez, sem estrutura, você não consegue usar essas ferramentas. Davi, foi colocado nele escudo, armadura, espada, para ele pelejar contra o gigante, e ele não aguentou segurar aquilo. Ele ficou lento, ele ficou atrapalhado com aquilo. Então ele foi muito mais inteligente ele usar o que ele já dominava, o que ele já tinha, as habilidades que ele já tinha, e não tentar um upgrade muito violento usando ferramentas que não são as dele. Ele precisou começar por baixo, mesmo sendo ungido para ser rei, começa por baixo, começa do pouco, e seja fiel no pouco, que no muito vos colocarei. Isso é um versículo bíblico, é uma promessa que tem na Bíblia, e eu acredito de coração que tem muitas pessoas que, sendo fiéis no pouco e tendo fé e trabalhando em cima daquilo, né, granjeando os talentos, não escondendo, eu tô falando isso pra mim, não escondendo suas habilidades, não se intocando, elas têm muito que crescer, tá bom? Vou deixar a mensagem assim. Ai, que maravilha, vou sempre gravar dirigindo porque eu vou ser rápida. Então, até a próxima. Amanhã acho que é o Edmar, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.